Boa noite, pessoal. Me chamo Marco Aurélio dos Santos Rosa, sou médico, natural do Rio de Janeiro. Minha formação em medicina foi na Universidade Gama Filho do Rio e atualmente resido no sul do estado de Santa Catarina, na cidade de Criciúma. Recentemente participei de uma live com a empresária é, Elizabeth Ferreira, do ramo da saúde, de artigos de colchoaria. E o pessoal gostou bastante, sabe? E pediram para que gravássemos o conteúdo da live, afinal de contas não ficou gravado isso no Instagram. E eu resolvi dar uma pincelada no que foi discutido na última segunda-feira, dia 20 de abril. Estou falando com vocês, hoje é dia 22 de abril, é uma quarta-feira, são exatamente 20 horas, e os assuntos basicamente foram abordados da seguinte maneira. Eu sou pós-graduado em cardiologia pelo IPMED e estou na minha terceira pós-graduação em ciências da longevidade humana, estudando em São Paulo, na Academia Longevidade Saudável do Dr. Ítalo Rachid. E pediram para me falar a respeito da, da saúde de uma maneira geral, dessa pandemia, que é o assunto da hora, todo mundo falando um pouco dela, e qual é a expectativa, né, em relação às informações que a gente tem recebido. Começou a afrouxar o isolamento, o que a gente pode esperar dessa retomada à vida, pelo menos dita normal como ela era antes de toda essa crise. Então, basicamente, nós tivemos um roteiro que nós seguimos. Ela me fez 5 perguntas clássicas e eu vou tentar colocar isso aqui para vocês de uma maneira em que eu possa deixar ali no meu stories, ali no meu canal do Instagram. Em primeiro lugar, ela perguntou qual era a minha opinião, né, em relação à área de saúde, a essa nova abordagem médica que é a longevidade saudável, e pediu para me dar dicas de como manter a saúde e envelhecer sentindo menos o impacto da idade. Então, para isso é muito tranquilo, porque a gente já vem fazendo essa abordagem desde abril do ano passado, e tem se estudado bastante. E eu coloquei para elas exatamente o seguinte: é uma abordagem médica pautada na fisiologia humana, e ela é muito complementar à medicina normal, à medicina tradicional que a gente pratica, buscando resolver os problemas de doença, resgatando o estilo de vida mais saudável, tudo mais. Só que a diferença é que as informações que a gente começa a passar para as pessoas, elas são muito mais embasadas na literatura médica, nos estudos científicos, que algumas áreas ainda insistem em não reconhecer as evidências clínicas de que você consegue melhorar sim o estado de imunidade, reduzir as agressões que você passa pela vida. E com relação à questão do envelhecimento, de uma maneira muito prática e pragmática, eu diria, são coisas que a gente aprende na longevidade, de que a idade cronológica é completamente diferente do teu tempo de conservação. Você pode ter 50 anos, com um corpinho de 30, por que não de 20, e na realidade você continua envelhecendo, só que a inclinação desse envelhecimento acaba ficando mais branda, mais suave. E aí realmente você consegue envelhecer com mais qualidade de vida. Hoje a gente sabe que a medicina tradicional foca muito em tratar doenças e habitualmente você não vai direto na causa, você acaba somente tratando sintomas e, o que é pior, provocando outros problemas. E é exatamente isso que a abordagem da longevidade acaba evitando. A gente foca muito na nutrição, nos aspectos reais, integrais da nutrição,
como nutrir o organismo, como fazer com que o alimento que você coloca à boca, como lá dizia Hipócrates, seja o nosso remédio. Efetivamente, não só nutrindo o nosso organismo, mas inflamando cada vez menos dentro daquele intervalo que o corpo consegue administrar. Porque se a gente for ver todas as gêneses envolvidas com as doenças crônico-degenerativas, que efetivamente matam e limitam essas pessoas, você vai ver que nós vamos cair numa vala comum chamada inflamação. O corpo está preparado para lidar com uma inflamação discreta, de forma equilibrada, mas quando você começa a ter danos sequenciais, persistentes, repetitivos, você começa a perder realmente essa briga. Ouvimos muito que todo o processo inflamatório dentro do teu organismo acaba começando pelas agressões que teu intestino sofre diariamente. Afinal de contas, são 3 refeições no mínimo que a gente faz por dia. E você pode perceber que comemos muita bobagem, muito alimento industrializado, até a busca por um alimento natural hoje está complicada, porque o solo é pobre de nutrientes, é rico em pesticida, em dioxinas e agrotóxicos e por aí vai, e os mares estão contaminados de metais pesados. Hoje não está fácil você buscar uma alimentação que provoque um dano cada vez menor, mas isso começa bem antes. Porque se você observar também, o parto das mulheres já não é, na sua imensa maioria, na preferência, é um parto normal. Muitas optam por fazer cesariana, habitualmente sem necessidade, por mera praticidade, e prejudica já desde o início da formação daquela criança o desenvolvimento da flora intestinal habitual, comensal, aquela flora natural do organismo. E começa a se criar um desequilíbrio ali e que vai favorecer, na realidade, essa inflamação, a reinfecção constante, porque você começa a ter lesões numa área do corpo que você só é separado do meio externo por uma única camada e a coisa não funciona mais a seu favor. Você agride o teu organismo, você não consegue absorver nutrientes da forma efetiva, você absorve muita coisa mais nociva ainda e essa inflamação habitualmente perde o controle. Para isso temos que saber o que comer, dar uma importância fantástica às maneiras naturais de você regular o teu organismo. Então, conhecer os nutrientes, as combinações de nutrientes. As pessoas têm o hábito de dizer, a vitamina não melhora a imunidade. Claro, se você fizer estudos usando uma vitamina isolada, você pega uma vitamina C ou você pega uma vitamina E e faz um estudo isoladamente com ela, não vai ter diferença clínica nenhuma em relação à melhoria da imunidade, né? Não estatisticamente significativa. Mas se você jogar junto com essa vitamina C, você coloca ali um magnésio, você coloca um zinco, você coloca um selênio, você coloca complexos, né? Vitaminas do complexo B, e por aí vai, você faz um pool e coloca isso tudo junto, teu corpo vai saber utilizar isso quando ele necessitar, porque a gente nunca sabe quando a agressão vai ser maior ou menor ao longo da nossa jornada de vida. Então, isso é importante e isso tem que ser personalizado, não existe fórmula de bolo. Você tem que ver em que momento da tua vida você está, com um profissional habilitado e a partir daí fazer as correções necessárias. E vai aqui sempre a primeira e melhor dica. Quanto mais cedo você busca esse tipo de abordagem, melhor vai ser o teu aproveitamento e menor o custo. Porque quando você já chega, não estou dizendo que não tem validade, mas quando você chega numa idade avançada com várias comorbidades, o custo às vezes do tratamento dessa de recuperação acaba sendo algo quase proibitivo. E aí vai aquela recomendação, né? Quanto mais cedo você buscar essa abordagem, muito melhor. Em seguida, ela perguntou para mim a respeito da pandemia, né? Quais eram as dicas para evitar o Covid-19? Eu sou obrigado a dizer para vocês, evitar só tem um jeito, isolamento social. E
Mesmo esse isolamento social, ele tem que ser seguido por medidas disciplinares que garantam uma boa higiene. Isso é o tradicional, lavar a mão com água, sabão, ou um sabonetinho, ou você passar ali um álcool gel. Você tem que desenvolver uma disciplina onde você mantém uma boa higiene. E tem que fazer o tal do isolamento social. Se puder ficar em casa, melhor. Se tiver que sair, use máscara. E aí um cuidado todo especial para que você use a máscara e saiba depois descartar esse equipamento de proteção. Porque todo equipamento de proteção que você agregar, luva, avental, óculos, não é só usar, é você saber como descartar esse equipamento. Cheguei a fazer no dia uma demonstração, agora infelizmente a máscara não está aqui do meu lado, mas colocar a máscara, usar ela ao longo da sua saída, e quando você chegar para descartar essa máscara, você só pegar nas laterais, no elástico de preferência, nunca tocar de frente para a máscara, colocar num saco plástico e descartar. Preferencialmente num lixo infectado, um lixo de banheiro que é sanitário, ou até mesmo pode ser descartado no lixo comum. Não pode ser descartado em lixo em que vai ser encaminhado para reciclagem, porque se um catador, uma pessoa envolvida com essa reciclagem entrar em contato com essa máscara e ela estiver contaminada, você vai estar transmitindo o Covid. Em determinado momento, contaminação, acredito que vai pegar quase todo mundo, porque esse vírus veio para ficar. Ele vai ficar por aí muito tempo, até porque nós temos vários bolsões aí de pobreza, de miséria, em que as pessoas mal têm água encanada, um esgoto tratado, e aí falar de sabão, falar de álcool gel realmente uma verdadeira desproporção nesse momento. Mas sou obrigado ainda a dizer a respeito da pandemia, que ela está num momento da nossa vida em que nós não temos controle. Se imagine num ambiente escuro, num ambiente de completa escuridão, onde você não tem sequer uma lanterna na sua mão para poder te guiar pelo caminho que você tem que trilhar. Porque a lanterna, nessa situação, seria testes. Teste de verificação se você teve contato, se você desenvolveu imunidade, enfim. Hoje nós não temos esses testes em massa. Então, o que nós temos? Acompanhamento de quem chega num serviço de saúde com sintomas típicos e estão acompanhando aí por número de óbitos. Então, é como se você estivesse nesse ambiente escuro, nesse local de completa escuridão, mas com uma vela na mão. Então, com uma lanterna a gente consegue entender bem que a gente enxerga a alguma distância em que ainda te permite corrigir alguns caminhos para evitar acidentes. Com uma vela na mão, num ambiente inteiramente escuro, quando você nota que você está sob perigo, habitualmente você não tem como desviar desse perigo e a coisa vai atrapalhar, principalmente para as pessoas chamadas de grupo de risco. No início acreditava-se que fosse doença de velho, porque velho acidifica seu meio interno, velho adoece com mais frequência, velho tem uma imunidade já mais fragilizada, a velocidade de recuperação já não acompanha a velocidade com que você acaba sendo agredido. Mas começamos a observar, com o cuidado que nós tivemos com os nossos idosos, que muitas pessoas jovens também estavam se complicando e morrendo. Aí se levantou as doenças, né, pré-existentes. E sempre se vai falar de diabético, sempre se vai falar de doença cardiovascular, enfim, são vários outros problemas, mas se esquecem que sempre que você tem inflamações repetitivas no organismo, você está com a tua imunidade habitualmente desviada para tratar essa inflamação. E quando você adquire uma nova infestação por um vírus como é esse Covid, que a gente ainda não conhece direito os percalços que ele toma no nosso organismo para fazer essas doenças tão graves e agredir o nosso organismo numa velocidade que a gente não consegue dar jeito, que precisa habitualmente de internação em UTI, que precisa de respirador, você começa a perceber uma coisa muito interessante. Essa área de risco para pessoas mais jovens, ela se expande absurdamente.
porque aí não é só o asmático, ou só aquele efizematoso, o DPOC crônico, o diabético, insuficiência renal crônica. Não, você começa a observar que pessoas que têm rinite alérgica e intolerância alimentar, e que vai agredindo cada vez mais repetitivamente seu organismo, elas também fazem parte de uma zona de risco. Pessoas que fazem tatuagem, se você pensar bem, aí você injeta aquela tinta na tua pele e aquilo vai inflamando para poder fixar aquele pigmento na tua derme. E essas inflamações subsequentes, elas demoram por muito tempo. Quem faz isso geralmente protege a área por algum tempo para evitar infecções e tudo mais, mas a inflamação persiste e você começa a ter o organismo se desviando para te defender em algum outro lugar. E aí, quando você adquire uma infecção nova, você geralmente não tem a tua imunidade de uma maneira eficiente para te proteger dessa infecção. E quanto maior a carga viral, mais agressivo vai ser, a maior velocidade vai acontecer na progressão da doença. E como eu disse, nós somos tecido orgânico, nós temos um limite de administração. Ultrapassou esse limite, querido, aí fica realmente muito difícil. Seguindo o nosso bate-papo, se falava dos grupos de risco, de doenças, de progressão, e me perguntou assim, olha, doutor, essas informações que a gente está recebendo, a gente pode confiar? E eu fui obrigado a falar para ela que de forma alguma, porque como eu disse, se você não tem teste, se você não tem como monitorar contágio, progressão dessa doença e efetivamente aquelas pessoas que estão se recuperando, se elas vão desenvolver imunidade ou não, como é que a gente vai falar que as informações são corretas? Tem universidades, institutos de pesquisas sérios hoje e em todo o país, né, no Rio Grande do Sul, em São Paulo, no Ceará, Pernambuco, fazendo estudos estatísticos mostrando que para cada um caso notificado, nós temos pelo menos uns 3, 4 que ficam lá para trás. Alguns estudos no exterior chegam a dizer que essa diferença vai de 1 para 10, ou seja, cada caso que você consegue notificar e efetivamente confirmar, 10 ficaram lá para trás e que você só pressupõe que a coisa está acontecendo de acordo com o sintoma. Mas aí se fala de sintoma de Covid, tosse, falta de ar, febre, dor de garganta, a questão de você não sentir o olfato, o cheiro das coisas, mas ela pode se manifestar de maneiras muito mais inespecíficas, como diarreia, dor no corpo, e que vários outros problemas acabam dando. Nós aqui no Sul estamos passando por um período de estiagem e o pessoal quando chega na minha clínica reclamando disso, eu digo, graças a Deus nós estamos passando nesse período de estiagem, porque para os lugares onde a chuva acaba acontecendo de uma forma maior do que a média histórica, esse pessoal está com a vida mais ilhada ainda. Porque com a estiagem, pelo menos, eu estou monitorando até chegar aos testes, até você desenvolver um tratamento efetivo, você sabe como é que você vai se comportar, porque a imensa maioria que chega com a sintomatologia típica e com uma velocidade de progressão, além da que a gente está habituado, deve ser Covid, você tem que tratar quanto antes da maneira adequada. Mas nos lugares que tem excesso de chuvas, um calor maior, um clima mais abafado, você pensa o quê? Nós estamos num momento em que nós podemos acumular, além desse Covid que está nos incomodando, surto de influenza e surto de dengue. São 3 epidemias que a gente tem aí circulando no nosso país e que podem estar prejudicando. Isso estou falando só das mais endêmicas, que a gente já está acostumado há alguns anos. Né? Vou falar do retorno da febre amarela, vou falar da chikungunya, da zika, enfim. Não vou falar de mais isso daí. Mas era sarampo. Então, tu pensa bem, né? Quanta coisa. Lota os hospitais, lota o serviço de saúde com essa Covid.
E vai faltar leito para tratar o trivial, faltar leito para tratar o acidente de trânsito, vai faltar leito para tratar as complicações de doenças cardiovasculares, como infarto, derrame e por aí vai. Chegou ao ponto de eu ver na televisão há pouco tempo uma reportagem do pessoal está preocupado que está diminuindo a chegada de derrame, de AVC nos serviços de saúde. Então, quer dizer, o pessoal está querendo mais AVC? Não, né? Estão preocupados porque pessoas com sinais iniciais em que você poderia ajudar muito mais, elas estão deixando de ir no hospital por medo de contrair Covid e aí vão ficar com uma sequela para a vida inteira porque não foi tratado um problema sério no momento cada vez mais precoce. Então a gente precisa entender que essas informações estão longe de refletir a verdade e isso te deixa cada vez mais temeroso e faz com que você acabe postergando a busca de um serviço médico especializado, de um serviço médico apropriado durante esse período de crise. Então tem que tomar muito cuidado, são coisas que a gente precisa se policiar. Não esquecer de todas aquelas recomendações que passaram em campanhas anteriores, que você precisa buscar ao primeiro sinal, algo que seja uma possibilidade, você tem que confirmar, porque de saúde você pode estar diante de uma leve falta de ar, você pode estar diante de uma sudorese, um suor frio, pode ser uma baixa de glicose, pode ser um tempo de jejum um pouco mais prolongado, mas pode ser um infarto do miocárdio. Então você precisa fazer exames, ser examinados por um profissional habilitado, fazer exames de acordo com o que você está sentindo, para que se feche um diagnóstico e, se for uma dessas coisas mais graves, se institua o tratamento apropriado o mais cedo possível. Quando eu falei de campanhas, a gente se remete à vacinação, que eu acho que eu nem falei na live, mas vale aqui a dica, né? Vacinação é uma coisa importante, já faz parte do calendário para quem já está acostumado. Mas cuidado nesse momento de Covid, porque quando você faz uma vacina, o organismo começa a reagir com o que foi administrado na vacina e ele gera uma certa inflamação para poder criar os anticorpos, fazer essa defesa. E esse período aí, que geralmente vai umas 2, 3 semanas habitualmente, você fica mais vulnerável a essas novas viroses. Então, para quem já está acostumado, fez a vacina, tem que lembrar que você tem que ter um cuidado redobrado pelas próximas 3 semanas. E para quem nunca fez a vacina, vale a pena começar a fazer essa vacina agora? Isso há controvérsias. Se você falar com epidemiologistas, de uma maneira geral, tradicionais, eles vão dizer que sempre vai valer a pena, que os prós são muito maiores do que o contra. Se você conversar com algum profissional da área da longevidade, você vai ver que essa informação ela tende a ter um monte de poréns, de sis. Por quê? Porque você vai ficar mais exposto, você fica mais vulnerável enquanto essa vacina está atuando e dependendo desse histórico todo que a gente acaba tendo que fazer com as pessoas, você sabe que quem sofre com mais alergias por conta de parto cesariana, de ter nascido de parto cesariana, de ter evoluído com uma alimentação horrível boa parte da vida, você sabe que esse pessoal vai reagir de uma maneira nociva com muito mais facilidade. Então a gente tem que ter sempre um certo cuidado para as pessoas que estão recebendo vacina no meio de uma pandemia pela primeira vez, né? Até porque a vacina que nós estamos recebendo não é para Covid, ela é uma vacina para influenza, que é um outro problema. Mas que aqui no sul, por exemplo, nós estamos relativamente tranquilos, mas o pessoal que está aí no norte do país, com chuvas torrenciais, realmente está sofrendo e quanto mais ela puder se resguardar e melhorar a sua imunidade com relação a essas outras possibilidades de doenças endêmicas, tanto melhor. Me perguntaram, para a gente encerrar esse bate-papo, qual era a minha expectativa, né, nessa retomada ao que nós estamos na expectativa de que seja uma vida normal. Eu digo para todo mundo, olha, eu sou muito temeroso com essa liberação de comércio, esse afrouxamento no isolamento social, no momento em que nós ainda não temos teste para fazer em massa para as pessoas,
e num vírus que a gente já sabe que está tendo transmissão comunitária em toda a extensão do nosso país. Sou muito temeroso, porque você vai soltar as pessoas numa arena contra um inimigo que você não consegue ver e que você só tem como definir alguma coisa, às vezes no momento em que já está tarde demais e que o que você tem à disposição para tentar tratar não vai fazer tanta diferença assim. Então eu sou muito temeroso. Eu digo que as medidas de isolamento social deveriam ser mantidas pelo menos até o final do inverno. E que mesmo após o final do nosso inverno, que nós deveríamos manter um cuidado e um desenvolvimento de hábitos relacionados à nossa higiene, pelo menos até o próximo ciclo do ano que vem. Ou seja, nós começamos a ter esse problema em janeiro, no meio do verão. Então nós temos que manter até o final do verão seguinte essa disciplina com relação à nossa higiene, com relação ao uso de máscaras, com relação ao descarte correto desses equipamentos de proteção que nós a gente porventura venha a usar. Então, quando é que vamos voltar à vida normal? Dificilmente vai voltar a ser como era antes. Dificilmente. O que a gente sabe é que achatamento de curva epidemiológica prolonga o tempo em que você vai ter como um risco maior de contágio, e quase todo mundo vai se contagiar com esse problema, mas para manter o sistema de saúde apto a tratar tanto essa novidade quanto as antigas comorbidades, doenças cardiovasculares, renais e acidentes, e fazer as cirurgias eletivas e os tratamentos ortopédicos para trauma, para defeitos inatos, adquiridos, enfim, para tudo isso daí. Então a gente tem que pensar bem o seguinte: olha, o que eu não sabia eu tenho que aprender, e aprender a fazer direito, aprender a fazer da maneira adequada, fazer sempre bem feito. Investir na qualidade de vida é hoje essencial, porque se você deixar o teu ciclo de envelhecimento acontecer cada vez numa descida mais íngreme, você pode até viver por um tempo ainda maior do que a média dos seus ancestrais, mas dificilmente vai dar para falar de qualidade de vida. Para isso a gente precisa entender que tem que ter uma alimentação correta, que precisa fazer uma atividade física de forma equilibrada. A coisa não pode ser de menos, mas não pode ser de mais. Tá aí os atletas que quando param vão concordar comigo que realmente o período em que eles investiram em competição não foi o melhor período da vida deles, porque a vida vai cobrar lá na frente esses exageros. Então a gente tem que estar de uma maneira sempre equilibrada, né? Equilíbrio é uma busca de uma vida inteira, e às vezes quando você acha esse equilíbrio, esse ponto de equilíbrio, você tem que também desenvolver a disciplina para manter-se nesse ponto de equilíbrio. Um sábio uma vez disse, né? Se você vai atravessar uma ponte sem os beirais, você vai muito para a esquerda, a gente tem que dizer, vá para a direita. Se você vai muito para a direita, a gente tem que pedir para as pessoas, vá pela esquerda, porque os extremos são perigosos e nos afastam do caminho da vida plena e saudável. Obrigado por ter se disposto a assistir essa apresentação minha, e até uma próxima, se Deus quiser.